Beleza? Maravilha, então. Então, agora a gente pode dar continuidade, né? Já que a gente já lembrou de alguns termos, né? A gente viu aí o que é instância, o que é classe, o que é objeto, o tal da ideia de você ter uma visão de mini-mundo, né? Uma capacidade de visualizar somente parte e imaginar o todo, né? Então, é a capacidade de abstrair. Então, a gente começou a ver um paradigma novo de programação, uma forma nova de programar, e aí são os termos que a gente já utilizou na aula passada. Vamos dar continuidade agora e vamos brincar um pouco mais e vamos conversar um pouco mais. Vou ainda continuar manipulando esse notebook, ou melhor, deixa eu ver aqui. Vou criar, segundo, né, eu deixei anotado aqui, uma classe cachorro. Deixa essa quieta, vamos fazer outra aqui para a gente começar bem o dia, né? Vamos começar escrevendo uma nova classe para a gente relembrar algumas coisas. Então, só vou salvar esse cara aqui, vai ser cachorro. Esse era o exemplo que vocês tinham me passado para criar. Estou salvando tudo dentro da mesma pastinha lá de classes, né? Então, a gente tem um cachorro. Então, teremos agora uma classe cachorro. Nossa classe cachorro já foi criada. Tá aí, a gente pode começar. Vamos lá, já que a gente já tem uma classe cachorro, vamos começar com a brincadeira de entender o que um cachorro pode ter, né? Quais são as características de um cachorro? Cor do pelo. Cor do pelo. Quais outras? Raça. Raça. Mais alguém? Ou você mesmo, Felipe? Outras características Altura. que possam identificar um cachorro? Altura. O porte. Porte. O que mais? O nome. Nome é legal. Nome é legal para se dar para um cachorro. Muito É importante. é importante. Eu acho que fica legal. Acho que a gente já tem algumas características que realmente a gente consegue identificar. O tipo da ração né? que come. Tipo da ração que come, cor do pelo, tamanho do pelo, se tem rabo, Isso, se não tem, se a pelo. orelha é cortada, se não é, se ele é puro, se ele é mestiço, se é mestiço com quais raças. Então você pode ter aí várias características que vão definir um cachorro. Para a gente começar a nossa brincadeira aqui, eu vou criar uma característica para o nosso cachorro. A primeira característica que eu acho que é legal é você dar um nome para o teu cachorro. Eu acho que é importante isso daí. Então, a partir de agora, quando a gente criar um cachorro, a gente pode dar um nome para ele. E outra coisa que eu acho legal, a gente pode também colocar aqui uma raça para o nosso cachorro. Então, a gente coloca lá também uma raça que irá designar o nosso cachorro, para a gente saber, né, a tipagem do cachorro. A tipagem do cachorro, bem coisa de programador falar uma coisa dessa, né? E o que são essas coisas que eu acabei de colocar aqui, né? Eu falo assim, eu coloquei o nome e eu coloquei a raça. E isso daí é o quê? Propriedades. Né? São propriedades. O que mais pode ser chamado? Como mais pode ser chamado isso daqui? Características. Características. Outro nome, ainda tem mais nomes possíveis, né? Tem vários, só não sei qual que você tem. Atributo, professor? Atributo, olha, falou um nome legal. Atributo, olha só. Falou. São as propriedades do cachorro, são os atributos do cachorro, são as características do cachorro. Então, tudo isso daí são sinônimos. Mas também tem um outro nome que isso aqui pode ser chamado. Isso aqui são variáveis, né? Só que essas variáveis, elas são variáveis específicas, que elas são declaradas num contexto. E se a gente for olhar qual é o contexto que a gente está declarando essas variáveis, a gente vai perceber que a gente está declarando nossas variáveis na classe. Então, também pode ser chamado de variáveis de classe. Variáveis de classe, atributos, características, são todos sinônimos que a gente pode utilizar sem problema nenhum.
tudo está se referindo às coisinhas que estamos declarando aqui. Então, essa declaração aqui, obviamente, é uma declaração de variável que a gente está fazendo, mas é uma variável que é declarada no escopo da classe, então, variáveis de classe, também são as características do nosso cachorro, também são os atributos da nossa classe. Então, nossa classe cachorro tem os atributos nome e raça. Nossa classe cachorro tem as características nome e raça. Nossa classe cachorro tem as variáveis de classe, nome e raça. Deu para perceber que é bem sinônimo, sinônimo, sinônimo? Nosso cachorro é composto de nome e raça. Nosso cachorro é composto por nome e raça. Perfeito. É isso mesmo. E aí, o que é legal? Agora a gente pode implementar um cachorro a partir disso daqui. Então, a gente pode, a partir desse momento, criar vários cachorros. Isso daqui, por exemplo, poderia ser a designação padrão dos nossos cachorros. E aí vem uma característica legal. Já que eu falei padrão, existe uma possibilidade bem interessante. A gente pode criar aqui um método dentro de uma classe. E aí você fala assim, método dentro de uma classe? A gente já não criava o método principal dentro das classes que a gente fazia, a gente pode fazer algumas coisas aqui. E aí, por exemplo, e se eu quisesse que todo cachorro, quando eu criar um objeto a partir dessa classe, que ele venha com um nome padrão Totó e a raça vira-lata? Como que eu posso fazer isso? Existe uma técnica bem interessante para se fazer isso daí, que é a utilização de um método especial. Esse método é chamado de método construtor. E esse método, ele existe. Então, vamos começar aqui a fazer a utilização dessa classe para a gente ver como que esse método realmente existe. Então, vou compilar ela. Beleza, não deu erro, está tudo certo. Agora eu vou criar uma classe para utilizar essa daqui. Então, vou criar um novo arquivo chamado usa cachorro. E usa cachorro também vou salvar junto com todos os outros arquivos, tá tudo juntinho lá. E aqui está a nossa classe usa cachorro. Ela é uma classe executável, ela é executável porque ela tem um método main. Como que a gente cria um objeto a partir da classe que a gente criou? A gente coloca o nome da classe, então, cachorro. Vamos dar um nome para esse cachorro, sei lá, eu quero que esse aqui seja Totó. E aí, feito isso, a gente pode encerrar aqui. Eu declarei, mas eu não criei o objeto ainda. Só declarei que eu vou utilizar um objeto chamado Totó do tipo cachorro. Mas ainda ele não foi instanciado, inicializado. Para fazer isso, eu posso fazer tudo numa linha só, ou posso fazer em linhas separadas. Se for fazer em linha separada, eu repito o nome do meu objeto, igual o operador new, e agora eu coloco aqui o nome da classe, abre e fecha parênteses, é assim que você vê e aprende um monte de lugar. É mais ou menos isso, né? Esse cara aqui, na verdade, o que acontece? Ele não é o nome da classe, e depois você põe abre e fecha parênteses. Ele é um método chamado de método construtor. O método construtor, ele é o método utilizado para construir o objeto e dar os seus valores padrões. Então, ele seta os valores padrões dos atributos quando você cria um objeto a partir dessa determinada classe aqui, no caso da classe cachorro. Então, é muito bacana porque eu posso fazer com que todos os animais que eu crie saiam com nome padrão e uma raça padrão, já saiam com valores preenchidos. Então, eu posso colocar um nome padrão para eles. E aí você pode falar assim, isso daí é legal, é bem interessante, né? Eu posso criar vários cachorros, então, e todos vão sair Totó? Sim, posso criar vários cachorros e todos eles sairão como Totó. Aí você fala assim, tá, mas aonde está esse tal método construtor? Aí eu venho e falo para você, ó, ele está aqui.
Aí você olha, e você vai falar para mim, tem algum problema? Eu acho que tá, né, pintada a letra de branco. Não é possível, porque eu não estou lendo, não estou conseguindo ver. E eu falo, sim, você não está conseguindo ver, mas só porque você não vê não quer dizer que ele não esteja aí. Essa é uma característica bem legal. Quando você cria uma classe, e aí você não cria um método construtor, na hora que você compila essa classe, o Java vai lá e cria esse método construtor para você. Ele faz isso daí de forma automática, implícita, sem você ver. Então, aqui por debaixo dos panos, na hora que eu compilei aquela classe, o Java veio aqui e escreveu um negócio assim, ó. Public, cachorro, abre, chave, fecha, chave. Ele fez isso daqui. Então, essa daqui é a estrutura padrão de um método construtor. Então, o método construtor, ele é um método que ele não tem nenhum tipo de retorno. Note que é entre o public e o nome do método, não tem nem void. Não é void, não é int, não é double, não é nada. Literalmente não tem tipo de retorno. Ele é um método especial que não tem essa característica. Ele é um método que tem o mesmo nome da classe. Então, se a classe ela está escrita com C maiúsculo e o resto tudo minúsculo, o método construtor vai ser escrito da mesma forma. Então, ele tem a mesma grafia. Então, por isso ele se chama cachorro. E é um método, porque ele tem um abre e fecha parênteses. E esse cara daqui, ele é utilizado para inicializar as nossas variáveis. Quais variáveis? As nossas variáveis que foram declaradas na classe. Nossas variáveis de classe, ou ainda, né, nossos atributos ou nossas características. Ele é utilizado para isso. E aí, se eu pegar agora esse cara que ainda não está salvo, então a minha ideia não salva tudo automaticamente, né? Eu vou compilar esse cara, vou rodar ele e você vai ver que funcionou. Não deu problema nenhum, compilou e executou. Mas esse método, até agora, eu ainda não compilei a outra classe, ele não existe, né? Eu preciso salvar e compilar. Mas se eu salvar esse método e compilar, salvei e compilei e executar esse cara de novo, vai dar o mesmo processo. Posso até compilar novamente, compilando e executando sem problema nenhum, não tem dor de cabeça. Se você não criar o método construtor, o Java coloca um método construtor padrão. Método construtor padrão, ele é public, ele tem o mesmo nome da tua classe, abre e fecha parênteses, ele abre a chave, fecha a chave e não tem nenhum conteúdo dentro. É um método vazio, literalmente. Ele não tem nenhuma ação sendo realizada. Ele faz isso daqui, justamente para evitar que dê problemas. E olha só que bacana. Agora eu posso fazer, por exemplo, o seguinte, eu posso dar valores para esses atributos. Então eu posso falar assim, ó, nome vai ser igual, entre aspas, to. Raça vai ser um vira-lata. Vira-latas é assim, né? Vira-lata. Vai ser um vira-lata. E aí você fala assim, nossa, eu posso fazer isso? Posso. Antes de compilar esse cara e atualizar, eu vou vir aqui e vou colocar impressões para a gente ver, né? Quando eu criei, eu queria mostrar aqui antes, né? System.out.println. E agora a gente vai imprimir o nosso totó.nome. E também a gente quer imprimir o totó.raça. Se você executar esse cara daqui agora, você vai ver que veio null e null. Por quê? Porque a gente não teve nenhum valor inicial atribuído ainda, né? A partir do momento que eu compilei a minha classe, ela atualizou. Agora, quando eu rodar o construtor, ele vai atribuir totó para o nome e vira-lata para a raça. E aí, na hora que eu executo esse cara, ele sai totó e vira-lata.
E aí, agora, se eu criar outro objeto, então agora vamos supor que eu queira criar um segundo cachorro. Cachorro Lulu igual a new cachorro. E aqui eu vou mostrar para vocês que mesmo criando um outro cachorro, ele também vai atribuir o nome como Totó e a raça como vira-lata. E aí eu vou colocar aqui o Lulu.nome, Lulu.nome, e aqui o Lulu.raça. E olha só agora, na hora que eu executo, esse cara daqui, Totó vira-lata, Totó vira-lata. Ele consegue literalmente inicializar qualquer objeto novo que eu crie com os valores para nome Totó e para raça vira-lata. Tanto é que se eu modificar aqui o nome do meu cachorro, o nome padrão dos cachorros que a gente vai criar a partir dessa classe, fala um nome de cachorro aí. Bill. Bill. Esse foi um bom cachorro. Sir, Diga. o cachorro Totó seria o objeto, né? E Uhum, Totó igual a New Totó seria o construtor, né? exatamente. Que você pode fazer declarando e depois você instancia, ou você declara e instancia tudo numa linha só. Opção de cada um. Duff, também muito legal. Bill é um valor bonito também. E aí, o que é importante a gente ver aqui? Que, na verdade, a gente fez uma modificação no padrão. Ou seja, na hora que a gente construiu a nossa classe, a gente deu um valor padrão. E isso daqui é muito bacana, porque às vezes a gente tem a demanda, a necessidade que os nossos atributos já sejam iniciados com um determinado valor. E aí fica bem bacana essa possibilidade. Ó, só que joia! A gente pode fazer isso daí. Esse exemplo é simplesmente para a gente ver a criação do método construtor e saber que ele existe, mesmo quando você não coloca nada. Quando você não coloca nada, ele cria o famoso construtor vazio, desta forma. Se você for deixar um construtor dessa forma, você pode não escrevê-lo, que o próprio compilador do Java, na hora que ele compila a classe, ele identificando que não tem essa estrutura, ele coloca para você. Então facilita bem a nossa vida também, para quando a gente só quer colocar atributos numa classe. Se você quiser agora dar valores iniciais para os seus atributos, você pode fazer dessa forma daqui. Você vai atribuir diretamente ali os números que você quer, os valores que você quer para dentro das suas variáveis de classe, para dentro dos seus atributos. Então, você já está dando um valor ali. Então, a gente criou o nosso cachorro e o nosso cachorro agora ele tem valores que a gente pode dar aqui e setar como padrão. E uma coisa muito bacana, vou voltar aqui para Totó, beleza? Voltei para Totó. Na hora que a gente criou o nosso objeto, ele com certeza está nesse formato, tanto é que se a gente compilar e rodar a nossa classe principal, está lá Totó vira-lata, mas isso quer dizer ainda que eu posso modificar esses valores. Ainda há a possibilidade de modificar esses valores. Então, eu declarei o meu totó, eu posso vir aqui fazer o seguinte, totó.nome, e agora eu vou colocar um outro nome. Por exemplo, Duff. É o nome agora do nosso cachorro. Então, você vai ver Propaganda do os... Simpsons? Você sabe que eu tenho dois notebooks. Um se chama Springfield e o outro se chama Futurama, né? Então eu gosto muito da história. Muito bom.
São as minhas máquinas, o Futurama e, o Springfield. Esse aqui é o Futurama. Tudo por causa do Matt Interessante. Groening. É, literalmente. Agora, olha só que legal. O construtor está fazendo modificação no valor que pertence ao objeto. Então, no valor que a gente colocou no objeto. Então, eu vou compilar aqui e vou rodar. E aí a pergunta é: tanto Totó como Lulu vão ter nome Duff? Não, exatamente, não. E por que que não? Porque o nome, ele pertence ao objeto. Então, quando a gente fez a nossa manipulação lá dos valores dos nossos atributos, a gente tem uma palavrinha mágica que ela pode ser omitida, mas a gente pode colocar. E eu vou colocar essa palavrinha para fazer sentido, né? Antes dos atributos, a gente pode utilizar um operador chamado this, ou this. O this, ele faz o seguinte, ele está falando que ele é uma referência. Esse cara, ele faz uma referência aos objetos dessa classe, né? Então, quando eu crio um atributo, esse atributo daqui, ele vai ser passado para os objetos que são criados a partir dessa classe. E como que esse construtor ele não vai mudar esse valor para todo mundo? Porque a gente tem esse this. Esse this, então, ele faz referência ao quê? Ele faz referência a isso daqui, ó. Faz referência ao Totó e ao Lulu. É referência de novo, né? Então, por isso que são tipos referenciados, tipo referência. Então, agora o que acontece? Quando eu chamo aqui o construtor, e aí o construtor precisa modificar o nome, na verdade, ele está modificando o nome this. E aí, para quem é bom de inglês, fez anos e anos de inglês, sabe que this significa este, ou esta, né? Então, este objeto, ele modifica deste objeto. Quando eu pego e faço essa chamada daqui, e aí ele chama lá o this.nome dentro do construtor, ele está passando como referência o Lulu. E aí, quando ele faz a modificação do nome, ele faz a modificação do nome do Lulu. Assim como aconteceu ali do Totó. Quando ele modifica o nome, ele modifica o nome do Totó. E é por conta disso que, na verdade, a gente está simplesmente fazendo modificação do valor do objeto. Ele não é nenhum valor maluco compartilhado. E esse operador this aí, que faz esse modificador, né, que faz com que a gente veja aonde, né, e de onde a gente está falando, é importante. Ele pode sim ser omitido quando não há outras referências cruzadas, mas a gente pode utilizar também. Então, não tem problema de utilizar esse cara daqui. Então, diga, dona Darla. Senhor, qual é a diferença de eu utilizar o this ou não? Nenhuma. Então, é só usar por usar. Nesse caso, por enquanto, sim. Uhum. Enquanto você não tiver referências cruzadas do nome do atributo, não tem necessidade, ele consegue interpretar. Por quê? Se você tivesse, por exemplo, aqui, eu quero passar uma string nome, eu posso? Posso. Pior que posso. E aí o que acontece? Tanto posso que eu compilo e não dá problema nenhum. A gente vai ver isso aí mais para frente. Mas o que acontece? Eu tenho um nome que foi declarado na classe e eu tenho um nome que foi declarado no método. Eles estão em escopos diferentes. Como que eu vou saber qual nome que eu vou lidar aqui dentro se eu não tiver esse modificador? Se eu tiver assim, esse nome daqui, ele está fazendo referência a esse parâmetro que a gente está colocando aqui, ou esse nome está fazendo referência ao atributo que está lá em cima? E aí é a grande dúvida. Quando ele surge, se você não colocar nada, ele faz referência ao contexto mais próximo, que é o contexto do método, que ele está
dentro do método, né? Mas e se eu quiser agora fazer a referência ao contexto da classe, ou seja, ao atributo? Aí eu sou obrigado a utilizar esse this ponto. Aí sim eu preciso utilizar. Senão, realmente não tem motivo de utilizar. Muita gente vai falar, é importante para que você veja que isso daqui está no objeto, mas se você entendeu, não tem problema de não utilizar agora. Depois de um tempo, você acaba usando naturalmente. Aí fica, porque você vai saber que isso daí é atributo da classe, fica mais fácil do que pensar que é uma variável declarada dentro do teu método, só por conta disso. Aí fica mais claro para você programar. Mas não tem motivo de utilizar se você não tiver esse conflito de nome. Do jeito que o nosso está... de cima, né? Oi, desculpa? Referencia o de cima, né? Referencia o de cima. É sempre ao atributo. Então, se eu tiver... Tanto é que é possível a gente fazer isso daqui, né? E aí, quem é quem? A pergunta que dá R$1 milhão para você. Te torna o mais novo milionário brasileiro, que também não quer dizer nada, né? Dá para comprar 2 litros de gasolina, né? E 1 quilo de carne. O this.nome, ele faz referência a esse cara daqui, ao atributo. E aí o nome, como não tem nenhum modificador na frente, faz referência a esse cara que foi declarado aqui. E é isso daí que a gente consegue fazer. E aí você deve falar assim, mas por que isso é legal? Porque você sabe que na hora que estiver passando, você está passando o mesmo nome do atributo que faz normalmente, né? No Java a gente usa nomes significativos, né? Eu não coloquei N de nome e R de raça. Eu coloquei nome e raça, justamente para que você tivesse uma legibilidade melhor do código, né? Um entendimento melhor do que a gente está escrevendo. Então, por conta disso, eu acho interessante a gente, né, ir se acostumando com essa escrita do Java muito legal, que facilita bem o entendimento das coisas. Nesse momento, isso daqui, só vou voltar, né? Isso daqui não existe, eu só coloquei para fazer uma exemplificação, mas você pode ou não utilizar o this. O this fica aí como opcional, enquanto não tiver conflitos. Não tendo conflito, usa ou não usa, conforme você queira. Esse cara daqui já ficou bem bacana e a gente consegue perceber que a gente modifica sempre do objeto e não de algo compartilhado. Vamos ver algumas outras características. Vamos montar mais uma classe para ficar feliz. Eu agora tenho uma classe chamada celular. Vou criar um celular. Vamos criar agora uma classe para representar um celular. Olha lá, celular. A gente já sabe da existência do tal do construtor, sabe como que é a estrutura padrão dele. Eu vou deixar ele escrito aqui para a gente lembrar, né? Public class celular, declarando uma classe chamada celular. Public celular, abre e fecha parênteses. Esse daqui é o meu método construtor. Então, ele está ali, ele existe. Vou deixar ele em branco por enquanto. Vamos colocar agora algumas características para o nosso celular. Por exemplo, um nome que seja o nome do modelo dele, né? Vou colocar modelo. Marca. Vou colocar agora preço. Armazenamento. E memória, né? Para a gente saber a velocidade. Memória e armazenamento. Versão do Android. Aí, ó. Quem disse que precisa ser Android? Versão do sistema operacional. Aí, ó. Agora a gente tem aí vários, né? Vários Linux saindo a gostos do freguês, né? Justamente para não ficar ligado ao Google. Coisa legal. Vamos deixar essas 3 características por enquanto, né? Modelo, preço e memória. Então a gente vai colocar lá qual que é o modelo, quanto que ele custa e quanto de memória que ele tem.
E aí a gente vai criar celulares a partir disso daqui. Então vamos compilar esse cara daqui para ver se está tudo certo, compilado. Por enquanto a gente não fez nada, esse é o construtor padrão que, se a gente não colocar no ato da compilação, né, a Java Virtual Machine ela vai injetar lá dentro do código da nossa classe, então já vou deixar ele aqui padrãozão. E eu vou criar agora uma classe para a gente utilizar o nosso celular, né? Vamos testar o nosso celular. Então, vamos testar o celular. Usa celular. Tá lá. Usa celular. Tudo escrito certo. Usa celular. Bonitinho, tá lá. Para a gente utilizar o nosso celular. Professor, para não quebrar o nosso código, bota um Nokia. Boa, boa. Eu lembro, acho que como é que é? Tem aquele de Glória a Deus, que foi candidato lá à presidência. Como que é o nome dele? Acho que é o Ciro, não é? Não, não é Ciro, não. Daciolo. Daciolo. Ele tinha um tijolar, ficava jogando lá, porque se quebrasse ele trocava o celular, né? O cara, ele é um influencer, né? Muito doido. E não quebrou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá colocar aqui um celular, né? Eu vou chamar esse celular de Tijolão. Celular. Tijolão. É tijolar. E aqui eu estou chamando o seu construtor e eu quero ver quais são os valores dos atributos, né? Então a gente vai fazer aqui uma impressão system.out.println. E aí agora eu quero ver aqui os atributos dele, né? Então vai ser o nosso celular.modelo. Celular.preço e celular.memória. Memória. Tá aí. As três características, né? E aí você deve de olhar assim para mim e falar, aí vai dar um pau nervoso, professor. Por quê? Porque o senhor está tentando acessar um valor de uma variável que o senhor criou e não inicializou, né? Por isso que é importante o construtor para dar valor padrão inicial. Mas tem um detalhe muito importante. Quando a gente utiliza a ideia de criação do nosso próprio tipo, ou seja, da nossa própria classe, algumas coisas são feitas sem a gente ver. Uma delas é o tal do construtor. Ele coloca aqui esse tal desse construtor aqui sem a gente ver. Então, ele estando aqui ou ele não estando aqui, a Java Virtual Machine, né, o nosso compilador, na hora de compilar, ele vai gerar e a Java Virtual Machine vai conseguir ver isso daqui porque foi enxertado dentro de alguma forma. Alguém lá por debaixo dos panos falou assim, para evitar que os caras façam caquinha, eu vou colocar esse bagulho para já ser feito. Se não tiver, eu ponho. E é isso que acontece. E isso daqui já surge. Então, você olhando aqui, né, você pensa, bem, eu lembro que quando eu tento utilizar uma variável no Java e essa variável ela não foi declarado um valor inicial para ela, dá pau. E aí a gente tem certeza disso, né? Antes de imprimir qualquer coisa aqui, né? Só comentar para a gente ter certeza disso daqui. Por exemplo, se eu declarar aqui int x, e aí eu não dei um valor inicial para ele, para essa variável x, faço um system.out.println e tento imprimir o valor de x. Esse cara daqui, ele gera problema na compilação. Então, na hora que eu compilo, ele vai gerar um problema para mim, dizendo que o x precisa ter um valor inicial. X inteiro precisa ter um valor inicial. E aí fica meio esquisito, mas é uma verdade. E aí o que acontece? Se eu chegar e declarar, por exemplo, um x string, né?
ele também vai dar algum problema? Ele também vai pegar e dar um problema no x-string. E se eu declarar lá um x-double? Ele também vai dar problema. Então, quer dizer que, sendo string, sendo double ou sendo int, ele precisa ter um valor inicial. Isso daqui foi o que a gente aprendeu até hoje. E aí eu falo para você, sim, isso é verdade, continua sendo verdade, tanto é que na hora que eu compilo está dando erro. Eu vou deixar esse cara aqui quietinho, vou comentar ele, e vou tirar esses comentários daqui para a gente ver o que vai acontecer se eu tentar compilar o meu programa. Na hora que eu tento compilar o meu programa, ele compila. E aí você deve pensar assim, opa, o que o Cristóvão falou tá errado ou eu tô viajando, né? Alguma coisa, né? Não, o que eu falei tá certo. Quando você declara uma variável dentro do seu método, ela precisa ter um valor inicial, sim. Precisa. Mas eu não disse que no contexto da classe funcionava da mesma forma. Vamos ver o que acontece. Eu compilo esse cara, ele compila bonitinho, ó lá, terminado com sucesso, eu rodo o meu programa, e na hora que eu rodo o meu programa, eu tenho um null 0.00. E aí você fala assim, que droga, que é esse negócio daqui, né? Bem, vou lá, isso daqui é uma coisa maravilhosa que acontece pra gente. Quando a gente declara atributos da nossa classe, então a gente declarou alguns atributos. Esses atributos, eles recebem valor padrão inicial. Então, sim, nesse exato momento, você recebe um valor inicial. E o que ele está recebendo? Como esse cara daqui, ele não é uma variável, ele é um objeto. Sendo um objeto, esse cara recebe a referência nula. Null. Esse daqui, sendo um número, ele recebe 0. Porém, todavia, entretanto, ele é um ponto flutuante, então é 0.0. E esse outro aqui, sendo inteiro, ele recebe 0. Vou lá. É assim que acontece. Então, os tipos numéricos recebem 0. E aí você pode pensar, bem, a gente tem mais 2 tipos que a gente poderia ver, né? Tem aqui um boolean novo. E aí eu quero saber se o novo vai vir com true ou vai vir com false. Não tenho ideia para fazer com um char, alguma coisa aqui. Com char? Vou colocar aqui root. Operadora. Root. Root. Você tem root? Legal. Você tem root. Aí você coloca. E aí vamos ver. Eu vou voltar ao que era, eu vou apagar isso daqui para a gente poder atualizar, né? E a gente ver essas novas modificações aqui. Eu tenho toque, isso aqui é um negócio complicado na minha vida, mas eu preciso deixar tudo alinhado. Precisa? Não precisa, mas eu preciso, porque senão me incomoda. Então eu faço. Pronto. Temos agora aí 5 atributos, né? Então, um string, um double, um int, um boolean e um char. Vamos ver aí, a gente não colocou nada de modificador lá no nosso construtor, né? E eu quero testar todos esses valores daí para a gente ver. Então, vamos testar esses caras. A gente tem, então, novo e root. Novo, root. Tá lá, bonitinho. E aí eu compilo meu programa compilou. Eu rodo o meu programa e você vê lá, para string, vou até aumentar aqui o tamanho, né? Para string, e aí a gente vem para cá e a gente volta para cá. Para string é null. Para o double é 0. E aí ele põe um ponto 0 porque é ponto flutuante, né? Para o int é 0. Para o boolean é false.
Por que para o Boolean é falso? Lembra que o Boolean é do tamanho de um bit, a menor unidade de informação que a gente tem, que pode armazenar 2 valores possíveis, né? 0 ou 1. É 0 aqui, falso. Por isso, 0, falso. E aí você tem aqui, que caractere que vem aqui? Não sei, não dá para ver. Eu acredito que seja o caractere nulo, que é o primeiro caractere da tabela ASCII. Eu ia falar isso. É o caractere 0, se eu não estou enganado. Ele deve colocar o caractere nulo. Então não tem nenhum caractere aqui, não é um espaço, não é nada que você consiga pegar ou ver. É o caractere nulo. Então o caractere padrão de um char é o caractere nulo. Beleza, a gente conseguiu ver que ele dá sim esses valores padrões. E agora isso é importante. Então sempre que você tiver a declaração de uma string e você não der um valor inicial para ela, ela vai ficar como null. Qualquer tipo inteiro, melhor, qualquer tipo numérico, inteiro ou ponto flutuante, vai ficar com 0. O Boolean, se você declarar e não der um valor, é falso. E o char é o caractere nulo. Você pode contar que tudo começa com 0, exceto a string. Tudo começa com 0, literalmente. Todos o 0 é o char null, né? E tudo é 0. Mas tem um valor inicial, tem um valor default, um valor padrão. Sim. Então, é importante entender que existe sim esse valor padrão. Coisa que eu sempre falei para você que não existia, mas não existia quando a gente estava declarando variáveis dentro de um método. Quando a gente declara nossas variáveis de classe, eles passam por conta de problemas de inicialização. Para ele não ter o problema de inicialização, ele passa a ter um valor padrão inicial, sim. E aí a gente tem essa característica que é bem esquisita, bem diferente do que a gente vinha aprendendo e estudando durante um semestre todo, mas sim, é assim que funciona e é assim que a gente vai brincar a partir de agora. Seria o que alguém colocaria se inicializasse mesmo. Sim, normalmente você pensa assim, vai começar com o primeiro valor, né? Qual que é o primeiro? 0. No nosso primeiro valor é 0, não é 1, né? Então a gente começa sempre no 0. Eu acho que faz muito sentido, sim. Realmente. E ajuda. E aí você tem aí as características de todos os atributos. E o legal é que você pode modificá-los no seu construtor novamente, insistindo nessa possibilidade. Precisa modificá-los? Não, não precisa. Desde que isso não quebre a tua regra de negócio. Por exemplo, o preço não pode ser 0. Ou não pode ser 0 ou menor que 0. Você está inicializando dessa forma, o teu preço ele é 0. E aí você está quebrando a tua própria regra. Por exemplo, você pode estar falando que a memória tem que ter memória, né? Tem que ter memória. E você está colocando 0, quer dizer que não tem. Então, você está quebrando a sua regra de negócio. Então, só é importante você lembrar que quando você precisa ter um valor inicial, que esse valor inicial não quebre a sua regra de negócio. Muito importante. Eu já vi muita gente apanhar muito por conta de uma bobeira dessa. Não saber da onde que está dando aquele problema e esquecer que, na verdade, está começando com um valor errado. E aí você vai fazer, todo o debug do problema e você chega logo na criação do objeto. Tá aqui na hora que cria o objeto. Aí, na hora que cria o objeto, você já vai direto nele e dá uma olhada no construtor. E aí você vê que o construtor está indo para quebrar a regra, né? Nossa, Matheus, manda para mim isso daí. Aqui eu estou usando no terminal do Linux, eu não testei no prompt do Windows e nem dentro de IDE, né? Que aí eles têm o próprio editor. Mas pode ser, dependendo, qual que é a IDE que você está utilizando. É por causa disso, ó. O NetBeans, ele tem, na verdade, ali ele não está jogando na IDE, né? É um editor de texto que ele põe. E aí, esse editor de texto, essa é a representação do caractere nulo, um quadradinho. Quando ele não consegue representar um caractere, ele coloca esse quadradinho.
Se você imprimir qualquer caractere até acho que os 10, 12, acho que o primeiro começa no 20, né, que é o espaço. Então, de 0 até 20, você vai ter 32, né? 32 é o espaço. Você vai ter aí os caracteres de controle. Então, você vai ter algumas coisas bem parecidas com isso daí, uns quadradinhos. Depende muito da onde você está mandando sair. Se, por exemplo, você rodar no prompt de comando, deve dar uma saída. Se você estiver usando PowerShell, vai dar outra. Se você estiver usando terminal de um Linux, por exemplo, vai dar outra saída. É a representação gráfica do caractere que ele não sabe representar. Então, isso daí é a saída que a gente está tendo. Isso daí é comum a gente ver também quando você exporta arquivo, né? Você gera arquivo e você coloca, principalmente em C, né? Quando você coloca caracteres lá no final para fechar o teu arquivo, né? Fechar o teu texto. E aí vem esses caracteres de controle aí que não são imprimíveis. E aí ele coloca esse quadradinho maluco aí. É essa a grande sacada, por conta disso. Mas essa daí é uma curiosidade bacana, né? Sempre me perguntam qual que é o caractere que sai do char. Eu não sabia, porque eu nunca tinha tentado. Difícil criar um atributo char, né, cara? Muito difícil. Normalmente, se você vai criar um char, você vai optar por um boolean, né? Se você for colocar sim ou não. Se tiver mais de uma opção, normalmente você opta por string. Então, o char é bem restrito, principalmente que para a leitura dele é complicado, a gente não usa, né? Então, zoa muito barraco utilizar um char. Ele é chato para ser utilizado, porque não dá nem para ler com scanner, por exemplo, né? A gente tem que ler como string e depois extrair o char. Então, fica aí a brincadeira. Vamos dar uma revisada rápida até agora no que a gente já viu, né? A gente estava falando nessa aula, a gente começou relembrando do nosso notebook. Então, só para lembrar do nosso notebook, eu gosto de mostrar ele porque ele está escrito aqui que dentro da nossa classe nós temos atributos ou características ou propriedades, né? Ou seja, aquilo que define a nossa classe, o nosso modelo. A gente ainda falará sobre comportamento. Comportamentos são o nosso próximo tópico para a gente falar. A gente viu que para a gente criar um objeto, a gente precisa colocar o nome da classe, dar um nome para ele, e não somente isso, a gente ainda precisa fazer a execução do operador new, que é a instanciação, né? E aí chamar o seu método construtor. Lembrando, mesmo ele não estando aqui definido, ele existe. E quando ele não é definido, ele vem, né, dessa forma daqui. É public, o nome da classe, abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. É isso daí que ele tem de característica, é assim que ele é. Então, essa é uma característica bacana. E aí a gente viu que acontece algumas coisas de forma implícita, né? Ou seja, sem a gente mandar, ele faz. Se não declararmos o tal do método construtor, ele declara. Se não dermos valor inicial para os nossos atributos, é dado. Então, para os tipos numéricos, né, é 0. Isso daí reflete no nosso boolean. O nosso boolean vai ser false. O nosso char vai ser o caractere vazio, né, o caractere nulo. E a nossa string, ela, por ser uma classe que gera objetos, ela tem a referência null como valor inicial. Ou seja, ela ainda não tem referência, ela não foi instanciada, ela não foi inicializada, só declarada. E aí está a brincadeira do que a gente viu hoje. É um resumão bem bacana, e aí a gente pode dar continuidade, por exemplo, aqui no nosso celular. Vou continuar aqui com o celular para a gente brincar um pouco. Vou colocar aqui os comentários que estão faltando, né? Esses caras aqui são os nossos atributos. Eles também podem ser chamados de características, mas também podem ser chamados de variáveis de classe, pois foram declarados no contexto da classe. E aí, depois disso daqui, tinha um negócio chamado comportamentos, né? Sim, o construtor é um comportamento. Existir um outro nome que eu possa dar para comportamentos? Sim,
ele também pode ser chamado de métodos. Então, a gente tem aí os comportamentos ou métodos. E aí a gente pode criar nossos próprios comportamentos. O que um celular pode fazer, né? Quais são os comportamentos de um celular? Ligar. Ligar, olha só. Ele pode fazer ligação, ele pode receber ligação, ele pode, se for um smartphone, enviar mensagens, por exemplo. Dá para colocar, abrir o aplicativo e colocar instalar aplicativo, né? Colocar a quantidade de memória que cada aplicativo usa para ver se dá para abrir ou não. Ele tem vários comportamentos que a gente pode desenhar. Lembrando, vem da palavra em inglês design, né? Então, desenhar quer dizer desenhar ou projetar. Então, a gente pode projetar, pode desenhar os comportamentos aí das nossas classes. Vamos voltar lá no nosso notebook. Quais comportamentos você poderia colocar no notebook? Ligar, inicializar o sistema operacional, ordem de boot, ativar o touchpad, né? Ligar o Wi-Fi, né? E eu estou falando ligar o Wi-Fi é ligar fisicamente, alimentar o componente eletrônico para ter o Wi-Fi, né? Você dá energia para ele. Você tem aí a possibilidade de fazer teste de inicialização. Como que é mesmo o nome do teste de inicialização? O tal do post, né? Fazer o tal do post. Fazer lá o teste de inicialização dele. Olha só, dá para imaginar fazer verificação da bateria, né? Verificar se tem energia na bateria. Verificar se a saída de vídeo secundária está sendo utilizada para ele poder direcionar o vídeo para lá também. Então, você pode criar vários comportamentos. Assim como o nosso cachorro. O cachorro eu nem quis criar os comportamentos, porque vai sair os comportamentos mais toscos do mundo, né? Que é o latir, correr, cheirar, marcar território, para não falar de outra forma pejorativa, né? Então, ele pode marcar território, ele pode brincar, pegar o graveto, né? São comportamentos inerentes a um cachorro. O celular, a mesma coisa. A gente tem os comportamentos que fazem parte de um celular. Quais comportamentos que eu poderia modelar para um celular, né? Fazer uma ligação, receber uma ligação, enviar um SMS, receber um SMS, por exemplo. Então, você poderia ter comportamentos desse tipo. E comportamentos são métodos, né? E a gente já criou métodos. E aí, por exemplo, eu vou fazer aqui o fazer ligação. Fazer ligação. É o nome de um método que eu criei. Então, esse fazer ligação é um método. E aí, qual que é uma característica importante de um método? O método, ele segue a mesma nomeação de variáveis. Então, variáveis, atributos e métodos, eles sempre, a primeira letra de cada palavra vai para maiúsculo, com exceção da primeira, que continua em minúsculo. Você deve de iniciar o nome com letras, pode ser com cifrão ou com underline. Não pode começar com número. O método, ele tem abre e fecha parênteses. E ele tem um retorno obrigatório colocar se não for o construtor. Então, por exemplo, esse método ele pode não retornar nada, ter um retorno vazio. Então, void. E aí eu coloco void. E aí você vai chegar e falar assim, olha, antes disso você colocava uma palavrinha chamada static. E agora eu não vou colocar mais essa palavra chamada static. Por que que eu não vou colocar? Vamos conversar sobre o estático. O estático, ele diz o seguinte, que o que está na frente dele pertence à classe, não ao objeto. É isso daí que significa o estático. Quando eu faço a criação de um método, eu quero que esse método vá para o objeto, para que todo mundo possa tê-lo, e cada um pode, né, lidar com ele de uma forma. Então, por isso eu não utilizo a palavrinha static. E aí você pode olhar, por exemplo, a nossa classe aqui, onde tem um main. Por que que o main ele é estático? Porque o método principal que torna a classe executável tem que pertencer à classe e não a instâncias de classe. Porque se pertencesse a uma instância dessa classe, a um objeto criado, eu precisaria de uma outra classe para criar
um objeto dessa daqui para ela poder ser executável. Olha que loucura! E como que a outra seria executável? Eu teria que fazer o mesmo processo, entraria aí num loop infinito, paradoxal, e a gente não iria conseguir fazer a execução. Por isso, ela é estática, ela pertence à classe. Eu posso chamar o método main sem precisar criar um objeto a partir da classe. Então, essa é a grande sacada. Isso daí é o static. A partir do momento que eu não tenho estático, eu preciso obrigatoriamente criar um objeto para acessar isso daqui. Eu não consigo acessar diretamente da classe. Então, esse fazer ligação, eu vou pedir aqui uma informação, que é um número em formato string. Estranho, né? Um número em formato string. Vou colocar aqui telefone. Para qual telefone eu quero ligar, né? Porque aí falar para qual número em formato string vai ficar esquisito. E eu vou colocar aqui uma mensagem, system.out.println. E aí aqui eu vou colocar uma mensagem ligando para... E aí eu vou concatenar com o telefone. E ele está ligando para aquilo. Preciso ter algum retorno? Não, não preciso ter retorno. Por quê? Porque é void. Então não preciso ter a palavra return acontecendo aqui. Compilando esse cara, olha, a gente acabou de compilar e a gente tem um método. Se eu tentar utilizar esse método agora, né? Então, por exemplo, se eu fizer aqui system.out.println, e aí agora aqui eu quero fazer a impressão de celular ponto fazer ligação, e agora eu vou passar o número para o qual eu quero fazer a ligação. É o 31234567. Acho que isso aqui vai dar. Senhor, bota 988-7070. Se não funcionar, 70 de novo. Não, aqui funciona. Aqui não precisa 70 de novo. Aqui funciona numa boa. Olha lá, compilei. E aí ele falou assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. E o que está errado aqui? Olha lá. Leiam o erro. Não sei se fica legível quando ele está selecionado. Eu vou colocar embaixo aqui. Erro. Void type not allowed here. Está falando que é um erro tipo void não é permitido aqui. E aí, por que eu não consigo imprimir isso daqui? Aí, lembrando de métodos, vamos lá. Eu já não estou mandando fazer um system out. Esse cara já não vai jogar na saída padrão? Não tem nenhum return também. Eu preciso fazer a impressão de novo aqui? Não. Ele retorna void, void não pode ser. Então, eu não posso fazer uma impressão. Lembre-se, void não dá para manipular. É vazio, não tem retorno. Esse cara é um comando direto, né? Então, eu mando fazer uma ligação. Então, olha só, isso daí é um comando direto, é uma ação, né? Fazer ligação. Ó. Celular. Fazer ligação para o número tal. E agora compila. E agora, se eu tentar rodar esse cara daqui, olha lá que bonitinho, ligando para o 31234567. E ele faz aí a ligação para esse número. A gente simulou aí a ideia dele executar a ação de ligar. Então, nesse momento, a gente consegue perceber que quando eu defino o meu tipo, né, quando eu crio a minha classe, eu posso colocar características e eu ainda posso colocar comportamentos. Então, eu posso colocar variáveis e criar métodos dentro dele. Ele pode ser literalmente algo bem complexo. Eu posso ter várias variáveis e eu posso ter vários métodos dentro de uma única classe. E aí começa a fazer sentido esse negócio, começa a ficar algo bacana para a gente lidar. E olha que joia a gente pode fazer isso daí. A gente pode brincar bastante com essa ideia. Então, uma brincadeira importante agora. Sei que foi apenas um exemplo, mas eu gostaria de deixar como atividade que vocês criassem
os comportamentos das demais classes. Notebook, cachorro, e se você quiser complementar, de celular. E experimentassem esses comportamentos para ver se eles realmente funcionam. Eu posso ter um comportamento com retorno, né? Um método com retorno? Eu posso. Eu posso ter um método que não tenha. Posso, qualquer método que você já aprendeu a criar, você vai poder aproveitar essa técnica aqui. Se vai ter um parâmetro, dois parâmetros, se não vai ter nenhum, se vai ter retorno, se o retorno é vazio, se você vai retornar um array, se você vai receber um array, não importa. Você pode fazer isso daqui tranquilo, sem problema nenhum. Você pode manipular tudo isso daí. E é uma boa técnica, uma boa experimentação. Então, fica aí a brincadeira, né? Como atividade, implementar esses métodos. Vamos dar continuidade, só para a gente andar na nossa apostila. Existe ainda algumas coisas que a gente precisa falar sobre os nossos tipos objetos, né? Então, vamos falar um pouquinho mais. Os objetos, né, eles devem de ter três coisas. A primeira é um negócio chamado estado. O segundo é o comportamento. E o terceiro é a identidade. E aí, para o estado, a gente tem aí algumas referências legais, né? Então, vamos lá. O estado é representado pelos valores dos atributos do objeto em um determinado instante do tempo. É como se você tirasse uma foto do objeto e aí você olhasse para os valores que estão dentro dos atributos que você passou para esse objeto. Literalmente é um instantâneo dele. O estado, ele só é válido naquele instante. Depois daquele instante, ele pode mudar. E aí você tem modificações no tempo. O estado pode alterar. Por exemplo, se a gente fosse imaginar o preço ontem do celular era R$200, hoje é 250. Ele aumentou de preço. E, eu fui muito sacana falar de R$200, né? Mas tudo bem, continuemos. Um exemplo, né? Olha só que legal. Vamos imaginar aí os dois objetos do tipo cliente que a gente tinha falado na última aula, né? O cliente que foi nomeado como J, ele estava solteiro. Aí ele casou com a cliente A. E aí o que aconteceu? Ele foi morar junto com A. E olha aí, ele tinha o endereço Rua J, aí agora ele está morando na Rua A, que é o endereço do cliente A, lá onde que ela morava. Então, isso daí é um exemplo de mudança de estado. Você pode ter, por exemplo, modificação de endereço. Pessoas, quando casam, podem ter alteração dos seus nomes. Então, a partir do momento que uma pessoa, quando casa, pode alterar o seu nome, você tem que dar essa permissão, essa característica, né, essa funcionalidade para o teu objeto também. Ele tem que poder mudar o nome dele. Então, por exemplo, a pessoa está utilizando o nome de solteiro e, de repente, decide usar o sobrenome do cônjuge. E aí você tem que dar a permissão, né, a possibilidade de mudar o nome. Então, o nome é um negócio bem delicado que muda. Muita gente acha que nome não pode mudar. Nome pode mudar sim. Então, tomem cuidado com suas modelagens e com seus pensamentos, pois o nome da pessoa é algo capaz de ser modificado. Então, tomem cuidado, porque isso é uma verdade. Vamos lá, comportamento, né? O que um comportamento é, né? O comportamento, ele determina como que o objeto ele age e como que ele reage. E aí você fala assim, nossa, parece que a gente já falou disso hoje. Uhum. Por exemplo, fazer ligação. É um comportamento de como que o nosso celular está agindo, né? Ele poderia receber ligação. Isso daí poderia ser um comportamento de reação. Ele está sofrendo uma reação de responder a uma ligação que está sendo efetuada para ele. Então, o agir e o reagir são modificações de estado e interações com outros objetos. Então, quando você faz alguma coisa ou quando você recebe alguma coisa, você está agindo ou está reagindo àquilo dali. Isso são os comportamentos. E eles são montados, criados através dos métodos. E aí os nossos métodos, eles são utilizados para a gente delimitar as ações dos nossos objetos.
E uma coisa muito importante, ouçam com carinho o que eu vou falar, né? O comportamento é determinado pelo conjunto de operações ou métodos que o objeto pode realizar. Então, quer dizer que eu posso ter vários métodos para realizar um determinado comportamento. Não necessariamente apenas um, né? Eu posso ter um conjunto. Operações ou métodos, né, também podem ser chamados de operações, são algo que você pede para o objeto fazer. Como fazer um depósito, que é um comportamento de qualquer objeto do tipo conta. Vamos lembrar o que a gente estava falando, né? A gente estava modelando aqui um exemplo, né, de banco, aonde eu tenho os clientes, eu tenho as contas e eu tenho as agências às quais as contas pertencem e os clientes daquela conta. Perfeito, é muito legal você montar isso daí. Só que ouçam bem o que eu falei aqui embaixo, ó. O que eu falei foi o seguinte: no comportamento, operações ou métodos são algo que você pede para o objeto fazer, como fazer um depósito, comportamento inerente a qualquer objeto do tipo conta. Então, fazer um depósito, ele é inerente à conta. Aí você para e pensa, peraí, mas não é o cliente que vai lá fazer o depósito? E aí vem aí, né? Você deve achar muito estranho, né? Mas é isso mesmo, a gente não está errado. O comportamento fazer depósito, como que você explica ele para mim? Fazer depósito é você pegar um dinheiro, ir lá e depositar. Aí você pensa assim, quem? E você quem, né? O cliente pegar o dinheiro e ir lá depositar. Sim, no mundo real é isso. O cliente pega o dinheiro e ele vai lá e deposita na conta. Mas quando ele deposita na conta, o que, que acontece? Qual é a ação por trás disso? O ato de receber um depósito, ele modifica o valor do saldo da conta. Então, se ele está modificando uma característica da conta, fazer depósito pertence à conta e não ao cliente. O cliente ele não tem o saldo, quem tem o saldo é a conta. Então, quando eu faço um depósito, o depósito tem que pertencer à conta, tem que ser um método de conta e não um método de cliente. Por quê? Porque é um método que faz modificação sobre uma característica de conta e não uma característica de cliente. Por motivos óbvios, então a gente tem aí, se eu estou fazendo um depósito, ele está modificando o saldo da conta, o método, né, esse comportamento depositar, ele tem que pertencer a qual classe? A classe conta. E aí você coloca ele na classe conta. E aí começa o entendimento das modelagens orientadas ao objeto. É um pouquinho diferente do que você faria no mundo real, porque no mundo real eu concordo, quem faz o depósito é o cliente, ele pega o dinheiro, vai lá e deposita na conta dele. Ele inicia a ação. Porém, quando a gente for modelar, a gente tem que perceber quem nesse momento da operação, desse momento, desse comportamento, sofre a ação. Se quem sofre a ação for o cliente, ele deve pertencer ao cliente. Se quem sofre a ação é a conta, então ele deve pertencer à conta. Então, quando eu falo para você que fazer depósito é um método, é um comportamento de conta, tá certo, é isso mesmo. Eu não estou sacaneando, não, é isso. Então, a gente tem que entender dessa forma. Então, essa frase em destaque aqui eu gosto muito, né? Comportamentos são associados aos objetos que possuem os atributos afetados pelo comportamento. Então, quando você vai modificar alguém, você tem que ver quem que você está modificando, né? Então, quando você está agindo ou reagindo, quando você está fazendo um método, um comportamento, você tem que ver quem que está sendo modificado com isso. Dependendo de quem estiver sendo modificado, você sabe aonde esse comportamento deve ficar. E a partir desse momento, você consegue desenhar, projetar a sua classe da melhor forma possível. Isso daí é muito importante. O que é a identidade, né?
A identidade, ela vai ser literalmente a forma de identificação de um objeto. É um identificador único, que você diz que é um objeto. Por exemplo, você poderia utilizar os nomes das pessoas como um identificador único? Não. Não dá. A gente tem homônimos, pessoas com os mesmos nomes. E que bom, né? Porque senão já pensou, a gente não teria aí capacidade mais de criatividade. A gente começaria a utilizar a técnica russa, né? Enfia um monte de letra estranha lá no meio do caminho para criar nomes novos e não repetir, né? Então eu seria a piada ruim, né? Aí você poderia ter uma Carol, por exemplo, com um K no final, né? Para modificar. Ha! Piadinha ruim. Literalmente ruim. Aí vamos entender agora o que é o identificador, né? Como que a gente pode identificar um objeto. O identificador, por exemplo, aqui desse objeto do tipo agência, que a gente chamou de C, cujos atributos nome e número têm os valores centro e 1, 2, 3, é o C. Esse Czinho daqui é literalmente a identificação deste objeto. Não posso ter outro objeto com esse nome. Então, isso daqui é uma coisa muito importante. É o que designa unicamente o nosso objeto. Se a gente fosse imaginar, por exemplo, dentro das nossas características como escola, né? Poderia ser a matrícula, né? Então, o número de matrícula poderia ser aqui o nome dos nossos objetos. Obviamente, a gente não pode começar com número, mas, sei lá, a gente poderia colocar aí o código do curso na frente de forma numérica. ADS 0001, ADS 0002, ADS 0003. A gente poderia fazer dessa forma. São identificadores únicos. Sendo único, não tem problema nenhum. Então, eu não posso criar objetos e reaproveitar os nomes, né? Pegar, eu criei um objeto que se chama C aqui. Vou criar outro objeto dentro do mesmo contexto com o mesmo nome. Não dá. Isso não é possível. Então, o identificador é o que identifica unicamente um objeto. Isso daí é muito importante de você entender que dentro do mesmo contexto não podemos repetir. Então, é a forma de identificar um objeto. Aí vem a brincadeira, né? Que eu gostaria de fazer com vocês. Eu queria que vocês brincassem de modelar essas 3 classes, né? Então, para a próxima aula será isso daqui. A gente vai fazer a modelagem do cliente, a modelagem da conta e a modelagem da agência. Isso será a nossa próxima atividade. Então, iremos iniciar aqui a criação desses modelos, né? Então, vamos criar, baseado nesses desenhos, a gente vai criar. E a gente vai aprender a ler isso daqui, né? Existe aí uma característica que a gente vai entender, é uma notação da UML, esse aqui é o diagrama de classes. O diagrama de classes ele é dividido em 3 partes. A primeira parte tem o nome da classe, a segunda, do meio, ficam os atributos, e a última ficam os comportamentos ou os métodos. E aí você tem essa nomeação dessa forma para fazer os desenhos das suas classes. Começa a fazer mais sentido agora quando você olha. E na hora que você pegar esse desenho e começar a codificar, você vai ver que vai ficar exatamente assim e vai fazer muito sentido esse esquema de modelagem que a gente vai utilizar baseado no diagrama de classes. Fica bem fácil de criar os nossos exemplos a partir daí. Bem, fica aí o gostinho. Não se esqueçam de experimentar lá a criação dos comportamentos das 3 classes que a gente criou, né, do notebook, do cachorro e do celular. Eu acho que é importante você fazer essas experimentações. Após isso daí, eu acho que a gente já está preparado para, na próxima aula, dar andamento nesses desenhos. Caso não tenham dúvidas, se tiverem dúvidas, a gente explica, resolve lá a criação dos comportamentos, testa e depois a gente vem para cá. Beleza? Fiquei na dúvida, esse daí é para fazer pronto ou não? Vai fazer na aula? Esse aqui a gente vai fazer na aula. O que eu quero é que seja os comportamentos lá das classes notebook, cachorro e celular. Beleza. Beleza? Belezura.